Olá família, sou o professor Marcos Paulo e estou em mais um dia de gravações para o canal do YouTube Águia de Goiânia. Agradecendo a você que nos assiste, você que ainda não é inscrito, convido a inscrever-se no canal do YouTube. Você que já é inscrito, muito obrigado. Não esqueça de deixar o seu joinha, seu like, é importante para a continuidade do canal. Deixe seus comentários, sugestões de novos vídeos, traga à tona as suas memórias, pois como goianenses temos o dever moral de propagar a nossa história. Nós não precisamos que haja um concurso público para nos interessarmos pela história da nossa cidade, não, pelo contrário. Constantemente somos convidados a propagar as glórias do nosso povo, como também não precisamos que nenhuma instituição e nem ninguém convalide o nosso trabalho, pois o fato de sermos goianenses, de termos nascido nesta terra que é nascedouro de heróis e heroínas, já nos obriga, já nos impõe um dever moral de glorificar a nossa história, está constantemente exaltando a memória de heróis e heroínas que forjaram página tão gloriosa da história de Pernambuco, escrita com suor, lágrimas, sangue, criatividade e penas inflamadas em favor dos ideais libertários, dos ideais republicanos, na luta abolicionista. Toda causa nobre que surgiu no solo brasileiro contou com o empenho, com a garra do povo da eterna e gloriosa cidade de Goiânia. Me encontro em Olinda, nesta cidade tão agradável e de tantas histórias para Pernambuco e para o Brasil, para falar para todos vocês sobre a gloriosa devoção a Nossa Senhora do Carmo em tempos tão difíceis, tempo de pandemia, em que a peste assola o mundo, o Brasil, Pernambuco e Goiânia. Mas acreditamos que sob o poder de Deus, debaixo da mão de Deus e pela gloriosa intercessão de Maria Santíssima, seremos livres desta praga que assola o nosso povo, que muitas das vezes vamos questionar tantas demonstrações de ingratidão e afronta ao Deus poderoso. Ora outras nós vamos encontrar na internet, como eu já tenho visto e você que me assiste também. Certa ocasião, alguém encenava em praça pública uma mulher representando Nossa Senhora abortando o menino Jesus. Em outros protestos, pessoas a defecar, a urinar sobre imagens sagradas, quebrando o crucifixo, introduzindo o crucifixo em partes íntimas, imagens sagradas, profanando igrejas, tantos sacrilégios, tantas afrontas ao Deus Altíssimo. O Cristo representado em uma avenida sendo surrado e chicoteado, apanhando do demônio. Quem já viu? Aquele que tudo pode, aquele que diz: afasta-te, Satanás, e Satanás desaparece, está sendo surrado em praça pública, em uma avenida. Quantas afrontas, quanta coisa para afrontar o Deus Todo-Poderoso. E neste momento de pandemia, no início deste vídeo, a nossa súplica para que Deus se apiede do seu povo, para que o Cristo nos socorra neste momento de aflição, por meio da gloriosa intercessão de Maria Santíssima, aquela que é a onipotência suplicante, aquela que pede e o Filho atende, aquela que nos diz: fazei o que ele vos disser. Nos encontramos diante da magnífica igreja de Nossa Senhora do Carmo, porta de entrada da devoção à Virgem do Carmo em Pernambuco, o primeiro convento das Américas. A partir de 1580, os carmelitas adentram em Pernambuco por este lugar, o antigo convento de Santo Antônio do Carmo de Olinda, conhecido por todos nós como o Convento do Carmo, o primitivo convento
que foi, repito para todos vocês, a porta de entrada, a porta bendita e gloriosa, para que esta congregação, melhor dizendo, para que esta ordem adentrasse no Brasil, adentrasse em Pernambuco e chegasse no solo sagrado de Goiânia. Em minhas mãos, a obra de Fernando Pio, o Convento do Carmo de Goiânia e a Reforma Turônica no Brasil. É Fernando Pio, nosso amigo, que vai nos ajudar a refletir neste vídeo sobre a chegada dos carmelitas em Goiânia. O propósito do meu trabalho é levar você a se apaixonar ainda mais pela história de Goiânia e conhecer obras que são inúmeras e que versam sobre a história de glórias e de conquistas do povo de Goiânia. E aos poucos nós vamos nestes vídeos compartilhando com todos vocês, para que todos se apropriem deste patrimônio extraordinário que é a história da eterna e gloriosa cidade de Goiânia. Com a palavra Fernando Pio, que é a página, vou localizar aqui a página para vocês, é a página 43. Ele vai dizer o seguinte: através de documentos constantes do arquivo do Convento do Carmo do Recife, Fernando Pio situa a sua pesquisa, a sua fonte de pesquisa do Recife, sobre o qual se fundamenta rigorosamente todo o nosso presente trabalho. Sabemos que em 14 de janeiro de 1666 lavrou o cabido da Igreja Catedral da Bahia uma provisão com finalidade específica, concedendo licença ao padre Frei Alberto do Espírito Santo, vigário provincial dos Carmelitas no Brasil, para levantar um convento na vila de Goiânia, em Pernambuco, atendendo reclamos do povo e levando em conta a grande distância em que se encontrava Olinda, para cuja fundação já havia aquele mesmo prelado obtido as devidas licenças do vigário e do provedor do bispado daquela capitania. O povo de Goiânia achava Olinda distante, já naquela época. Se hoje a gente se dirige de carro, acha um pouco distante, imaginem nos idos de 1666. O povo de Goiânia reclama da distância de Olinda. Por isso, aqui estamos, diante do Convento do Carmo de Olinda, para falar desta distância, da insatisfação do nosso povo que reclama ao cabido, ao bispo da época, para que na vila de Goiânia, para que no solo sagrado de Goiânia se encontre guarita para os carmelitas. Preparado o terreno, doado pelo capitão Felipe Cavalcante de Albuquerque, teve lugar no dia 1 de novembro daquele mesmo ano de 1666 a solenidade do assentamento da pedra fundamental pelo general André Vidal de Negreiros, que com rara generosidade muito concorreu para a referida fundação. Goiânia teve a glória do grande general da restauração pernambucana André Vidal de Negreiros ter lançado a pedra fundamental de bendita edificação em 1666. O primeiro convento em Taipa, como um ex-voto, uma gratidão a Deus pela vitória conquistada, o general faz erguer tão gloriosa edificação. A princípio modestamente construído com paredes de taipa e tendo apenas 2 celas, uma pequena capela, foi destinada a simples recoleta da vigararia da ordem sob a invocação de Santo Alberto, talvez como homenagem ao seu próprio fundador, Frei Alberto do Espírito Santo. E continua Fernando Pio. Em 1679, ano em que era prior padre Frei Marcos de Santa Maria, novas obras foram iniciadas no convento e na igreja, em sólida construção de pedra e cal. Obras novas, dizemos bem, porque modificadas foram totalmente as disposições arquitetônicas da pobre e humilde construção anterior, tendo sido a pedra fundamental lançada no dia 28 de dezembro de 1679, ainda uma vez pelo general André Vidal de Negreiros, sem dúvida um benemérito dos carmelitas, havendo mesmo legado no codicílio do seu testamento, feito em 9 de janeiro de 1680, para essas novas obras, e pelo tempo de 8 anos, 120 arrobas de açúcar branco.
É novamente o grande general devoto de Maria Santíssima que lança a pedra das novas edificações em pedra e cal e dá novamente, doa vultosa contribuição para as novas edificações. Ele lança a pedra da primeira, lança a pedra da segunda, mas não chega a ver a inauguração porque vem a falecer antes da inauguração das atuais edificações da Igreja de Nossa Senhora do Carmo e Convento de Santo Alberto. Ainda, como ajuda aos carmelitas de Goiânia, nesta segunda etapa de melhoria de seu convento e de sua igreja, o Conselho Ultramarino, por provisão de 7 de novembro de 1681, concedeu-lhes 100 mil réis cada um ano, pelo tempo de 10, para a construção do seu convento, em atenção ao ensino público de filosofia e teologia, que ministravam na mesma vila, e aos seus novícios de prédicas e missões. O Conselho Ultramarino, pelos relevantes serviços prestados pelos carmelitas a Goiânia e região, concede esta ajuda. Desde 1666, a Ordem do Carmo presta relevantes serviços ao Brasil, a Pernambuco e de forma destacada à gloriosa cidade de Goiânia. Dizia o seguinte, o termo que concedia a doação: eu, o príncipe regente, governador dos reinos de Portugal e Algarves, faço saber aos que esta minha provisão virem, que tendo respeito ao que se me apresentou por parte do padre Frei Manuel da Assunção, vigário prior do convento Nossa Senhora do Carmo, cito em a capitania de Itamaracá e mais religiosos daquele convento, que indo a fundar haverá 10 anos a instância dos moradores da dita capitania, por não haver nela outro algum, e lhes ser necessária sua assistência para a consolação dos fiéis, pregação e instrução dos naturais da terra, o que os ditos religiosos fazem, e atualmente estão lendo no mesmo convento filosofia e teologia, e sem mais adjuntório que as esmolas dos fiéis estão fazendo o convento e continuando com as obras dele de 7 anos a esta parte, e por ser grande a sua necessidade, por estarem ainda no princípio de sua fundação, e a assistência dos religiosos naquela capitania de grande serviço a Deus, por serem muito reformados, me pediam lhes mandasse dar uma esmola da fazenda real para a ajuda das obras do dito convento, e a congrua ordinária que costumava dar aos mais conventos de Pernambuco e Paraíba. E tendo a tudo consideração ao que respondeu o procurador da minha fazenda, a quem se deu vista. Hei por bem fazer-lhe mercê para a ajuda da obra do dito convento de 100 mil réis em cada um ano, e isto por tempo de 10 anos, pago nos dízimos de Itamaracá, pelo que manda ao governador da capitania de Pernambuco, provedor da fazenda dela, e mais ministros e pessoas a quem tocar, cumpram e guardem esta provisão e a façam inteiramente cumprir e guardar como nela se contém, sem dúvida alguma, e valerá como carta, sem embargo, da ordem, no livro 2, título 40, em contrário. E se passou por 2 vias, uma só haverá efeito. Não pagou novos direitos, por ser esmola, esta ajuda. Manuel Pinheiro da Fonseca a fez em Lisboa, a 7 de novembro de 1681. O secretário André Lopes de Lara a fez escrever Príncipe Conde Delval de Reis, registrado na Provedoria de Pernambuco. A leitura é um pouco complexa, porque está com o português arcaico de uma época. Sem expressão definida como estilo arquitetônico, sua igreja, todavia, é bem construída, possuindo 5 altares. São as descrições das sagradas edificações de Goiânia. Seu belíssimo cruzeiro, de fidalga expressão escultural, é motivo, aliás, de deliciosa lenda folclórica que nos informa: se algum dia ruir por terra o convento, nos fundamentos do cruzeiro será encontrada preciosa botija, cujo montante em moedas de ouro cobrirá folgadamente as despesas de reconstrução do templo. Delicioso registro de lenda de um tesouro escondido debaixo do Cruzeiro do Carmo de Goiânia. Foi ainda na igreja deste convento, diz-nos Pereira da Costa, que a 16 de agosto de 1809,
recebeu as águas lustrais do batismo, ministradas pelo religioso Frei Antônio da Expectação, o lendário goianense Joaquim Nunes Machado, herói da Revolução Praeira, que nomeia nessa terra como a terra de Nunes Machado. A fundação da Ordem Terceira do Carmo, ele ainda acrescenta aqui de Goiânia, data de 1753 e foi organizada a pedido dos moradores da localidade, segundo consta do termo da congregação capitular deste mesmo ano, no qual é concedida a competente permissão em patente ortogada pelo provincial Frei José de Jesus e Maria e confirmada posteriormente pelos prelados superiores. Fernando Pio, na sua obra O Convento do Carmo de Goiânia e a Reforma Turônica no Brasil, o Convento Reformado, o Convento da Reforma de Goiânia, nos deixa claro, nesta narrativa um pouco longa, que a razão da instalação dos carmelitas em Goiânia é porque o povo de Goiânia achava muito distante o convento de Olinda, fundado em 1580, a partir de 1580 aqui. Achando distante, o povo reclama às autoridades religiosas para que se dê lugar aos carmelitas em Goiânia. O terreno é doado. O general André Vidal do Negreiro lança a primeira pedra fundamental, edificações modestas, simples, em taipa. Logo em seguida, este mesmo general lança nova pedra para as atuais construções em pedra e cal a 1679. E desde 1666, os carmelitas, a Ordem do Carmo, está em Goiânia com um conjunto extraordinário e prestando relevantes serviços, escrevendo o nome da ordem na história de Goiânia, através da assistência religiosa, através da cultura, da filantropia, da assistência social e outros inúmeros e incontáveis serviços prestados por aqueles religiosos no decorrer dos séculos. É Goiânia com sua história e traços no tempo, e que nós estamos à procura, através deste canal do YouTube Águia de Goiânia. Nós iremos a cada canto e recanto do Brasil e do mundo. Chegaremos a todos os lugares onde houver fragmentos da história de Goiânia, lá chegaremos. Nada nos impede, nenhum obstáculo, ninguém que queira dificultar o nosso trabalho, pois somos goianenses e Goiânia nos ensina a vencer todos os obstáculos, a superar todos os inimigos que se levantem contra a glória desta cidade. Como goianenses, vamos estar firmes, propagando, buscando ultrapassar os obstáculos e as pedras que estiverem à nossa frente. Nós iremos usá-las para grandes construções, para que assim possamos glorificar ainda mais a história desta querida, adorada, eterna e gloriosa cidade. Sigamos juntos, de mãos dadas, que você possa somar conosco. Se você tem vontade de também patrocinar este trabalho, a sua empresa, o seu empreendimento, fique à vontade, faça contato conosco. Será um prazer imenso, através de valores irrisórios, ter a sua marca à frente destes vídeos de forma permanente, como também o nome de sua família, como queira. Nós vamos estar divulgando e você estará apoiando este trabalho, que só tem uma finalidade: propagar, engrandecer o nome de Goiânia. Um dia o poder público dará importância a este trabalho como um importante meio de divulgação cultural, histórica e turística de Goiânia. Se não acontecer neste governo em 2020, no próximo acontecerá. Esta é a nossa esperança, pois temos este propósito: fazer com que a história de Goiânia seja propagada, conhecida e honrada, e se devolva a Goiânia o lugar de honra que ela sempre teve. Sigamos juntos, através do canal Águia de Goiânia, glorificando e propagando a nossa história, pois a história de Goiânia orgulha Pernambuco, engrandece o Brasil, nos deixa felizes como goianenses. E no final deste vídeo, a nossa súplica à Augustíssima e Soberana Rainha dos Céus e da Terra, Maria Santíssima, a Senhora do Monte Carmelo, para que nos proteja, continue nos protegendo durante esta pandemia e possamos seguir firme glorificando Goiânia.